vou falar um pouco sobre o artigo que eu escrevi no E Agora Brasil, onde eu trabalhei a questão da internet, né? Para onde vai a internet e quais as crises que a internet está vivendo hoje. Eu identifico que a internet é uma rede de redes que nasce num projeto da Guerra Fria. Ela nasce nos Estados Unidos. Ela era originalmente um projeto de grande interesse militar, mas como ela se constituiu como uma rede distribuída, de troca de pacotes de informação, os militares não se envolveram diretamente na sua expansão. E a internet acabou sendo muito utilizada pelos acadêmicos, pelas comunidades de libertários dos Estados Unidos, pelos hackers, e a internet ela inverteu o ecossistema comunicacional. O difícil na internet não é falar, o difícil na internet é ser ouvido. Então, isso fez com que o Rupert Murdoch fizesse sites gigantescos na internet, que não foram bem sucedidos, e ao mesmo tempo funcionários do PayPal saíssem do PayPal e criassem uma aplicação que se tornou uma das maiores audiências no planeta, que foi o YouTube. Então a internet não tinha restrição de criações, né? Você não pede permissão para ninguém para criar uma aplicação, uma nova tecnologia, e isso ajudou a internet a se expandir enormemente. Ela também não exige que você se filie ou tenha que usar uma única tecnologia. Você pode usar o sistema operacional que quiser, o computador que quiser. Hoje nem só computadores acessam a internet, são utilizados aparelhos celulares. O principal modo de acesso hoje são os aparelhos celulares, que na verdade incorporaram várias funções dos computadores. Mas o que é importante perceber? A internet, por causa dessa grande facilidade de incentivar a criação, a criatividade, ela gerou uma série de ilusões. Então eu digo que atualmente a internet ela convive com três grandes crises: a crise da rede distribuída, a crise da participação e a crise do livre fluxo de dados. O que é a crise da rede distribuída? A internet ela não é uma rede centralizada nem descentralizada. Ela é uma rede distribuída, ela é como se fosse uma malha. E por ela ser extremamente distribuída, por não existir centros obrigatórios de passagem dos fluxos de dados, o que acabou acontecendo? Muitos de nós acreditamos ou acreditávamos que uma rede distribuída era similar a uma rede democrática. Então veja, uma rede democrática é aquela que democratiza as opções e os recursos de poder. E uma rede distribuída não necessariamente ela democratiza o poder. Ela pode distribuir, por exemplo, a vigilância. Ela pode distribuir o controle. E é isso que aconteceu com a internet. A internet ela abriu espaço para democratizar, para articular vários movimentos, várias práticas culturais, para que se interconectassem opiniões, que várias pessoas encontrassem os seus nichos. Por outro lado, ela também distribuiu a capacidade de um ponto da rede vigiar todos os outros pontos. Ela distribuiu tecnologias de poder inimagináveis. Então, quando o Snowden mostrou que a partir das plataformas a estrutura de inteligência americana pegava dados de cidadãos brasileiros, de autoridades alemãs, de autoridades no mundo todo, nós percebemos que a rede distribuída ela estava distribuindo mais a vigilância do que as práticas democráticas, e isso colocou uma grande crise para a internet. A segunda grande crise é a crise da participação. Muitos pesquisadores e militantes também acreditavam que pelo fato da internet garantir que as pessoas participassem, que as pessoas se comentassem, que as pessoas defendessem a democracia, que a própria participação
ela seria sinônimo de democracia ou de participação democrática. E nós percebemos que muitas pessoas que usam livremente a rede, elas utilizam a rede para defender ideias autoritárias, para defender o neofascismo. Então, isso gerou uma crise. Muitas das manifestações de apoio ao golpe que aconteceu no Brasil foram chamadas exclusivamente pela internet, por grupos neofascistas, por grupos bolsonaristas, pelo MBL, que utilizava a rede não só para distribuir informações ou as suas opiniões, mas para distribuir desinformações, o que comumente é chamado de fake news. Então a participação que nós estamos vendo é que na rede existem grupos da supremacia branca, da direita alt-right ou a direita alternativa norte-americana, que utiliza a rede para organizar uma participação contra a própria participação da sociedade, contra a participação democrática, contra, na verdade, aquilo que seria a luta por liberdades. Existem vários grupos na internet que participam, acumulam apoiadores pela rede para dizer que é necessário no seu país suprimir as liberdades. Isso gerou uma grande crise do ideal de participação na internet. E a terceira crise é a crise do livre fluxo de dados. É óbvio que a internet é uma rede transnacional e a transnacionalidade dela é importante porque você tem um conhecimento de outras culturas, você pode ter acesso à música de outros lugares, à literatura que você não teria acesso porque os processos da indústria cultural eram altamente seletivos e concentrados. Então, nós sempre defendemos o livre fluxo de dados, ou seja, você poder acessar essa produção cultural incrível que é a produção da humanidade. Por outro lado, as grandes corporações passaram a chamar de dados as informações sensíveis sobre os cidadãos de cada país. Então, eles passaram a falar assim, olha, é necessário que o mundo inteiro não tenha nenhuma limitação a que as corporações coletem dados em todos os países. Mas que dados eles estão falando? Os dados sobre as práticas que as pessoas têm, os comportamentos dela na rede, os rastros digitais que elas deixam ao utilizarem a internet e, mais recentemente, dados de biometria, dados de DNA. Eles estão querendo que as grandes corporações, principalmente as plataformas, possam retirar todos os dados possíveis de cada lugar do planeta. Ou seja, isso passou a ser, inclusive, conhecido como um jargão, o novo colonialismo de dados. Eles estão vindo aqui agora na Ásia, na América Latina, na África, não estão extraindo mais ouro, madeira, não somente petróleo, eles estão extraindo e coletando dados pessoais. Esses dados pessoais é um dos principais ativos da economia informacional hoje. Para você ter uma ideia, em 2016, o faturamento da Apple, da Amazon, do Facebook e do Google, de apenas 4 empresas, foi superior ao PIB do Uruguai. Representou 84% do produto interno bruto da Argentina e foi um pouco mais de um quarto, 26% do PIB brasileiro. Só para você ter uma ideia do volume de riqueza que essas plataformas que coletam dados, elas acumularam. Então, a questão é, várias universidades brasileiras estão dizendo que não é mais vantajoso economicamente manter estruturas de informação aqui no Brasil ou nas próprias universidades. Então, olha que loucura, nós estamos assistindo que os e-mails da USP, da Unicamp, da Unifesp foram entregues para a nuvem do Google. O que é a nuvem do Google? A nuvem do Google são data centers controlados pelo Google e muitas vezes os dados dos pesquisadores, alunos, estudantes, professores da USP estão hospedados muitas vezes fora do Brasil. Ou seja, eles são
são hospedados em grandes infraestruturas de armazenamento de dados, que são cada vez mais baratas, mas que concentram os dados do planeta. Para quê? Para várias coisas. Para poder manter essas outras estruturas fidelizadas com essas linhas econômicas das plataformas, também para poder treinar os algoritmos de aprendizado de máquina dessas plataformas. Então nós estamos assistindo uma assustadora concentração de dados nas mãos ou nas infraestruturas de poucas corporações no planeta. Os franceses, eles têm um documento sobre inteligência artificial onde eles estão preocupados exatamente com esse termo, colonialismo de dados e fuga de cérebros. Por quê? Porque essas grandes empresas, essas grandes plataformas estão trazendo estudantes brilhantes para a China, para os Estados Unidos, que é quem está na disputa geopolítica pelo controle do conhecimento no planeta. Então veja, nós temos que ter regulamentos nacionais que não impeçam a existência da internet. Eu não estou falando que nós não possamos permitir que os dados que estão num site publicizados ou estão públicos não possam ser acessados por qualquer um do mundo. Não é isso. Agora, o dado dos brasileiros, o dado dos nossos estudantes, das nossas crianças, o dado que os dados sensíveis nossos, nós não podemos deixar que sejam retirados do nosso país, porque inclusive nós não vamos ter mais controle sobre esses dados. Essas três crises, a crise do fluxo de dados, a crise do ideal de participação e a crise da rede distribuída, ela muitas vezes gera uma aversão à internet. Mas eu gostaria de dizer, conforme eu argumento no artigo, não vai ser uma postura ludista e anti-rede que vai nos salvar. Porque se nós, por exemplo, não aumentarmos a participação das pessoas com ideais de esquerda e democráticos na internet, nós vamos deixar exatamente a internet exclusivamente para esses grupos de extrema direita. Então, a crise da participação não se combate saindo da internet. Ao contrário, nós temos que aumentar a nossa presença da internet. A crise da rede distribuída não se combate também abandonando a internet, se combate criando soluções tecnológicas, aproveitando a ambivalência das redes e das tecnologias da informação para poder utilizá-las de modo favorável aos ideais democráticos, aos movimentos sociais, às comunidades tradicionais. Os índios, por exemplo, perceberam que eles podem manter a tradição da sua cultura oral usando exatamente essa câmera que está agora captando a minha imagem. Nós podemos usar a tecnologia para ampliar a diversidade cultural. Nós podemos criar alternativas às aplicações dessas grandes plataformas. Nós temos que encontrar caminhos para aumentar a participação democrática, para aumentar o uso das tecnologias pelos ideais ou por aqueles que defendem ideais democráticos, e nós temos que garantir uma legislação que controle essas plataformas e assegure os dados em controle das sociedades democráticas. Então, é isso que eu trato no meu artigo, espero que vocês possam lê-lo e aguardo a possibilidade de conversar, muitas vezes em debates, pessoalmente, sobre ele com vocês.